Abra comigo a tua Bíblia aí, em Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4. Nós estamos com um tema agora para a nossa igreja, que traz ao nosso coração a importância de viver o extraordinário de Deus. E nós falamos, pode projetar aqui para mim, Gabi, o extraordinário, nosso tema do mês aqui, só para ficar mesmo marcado aqui, por favor. E nós temos, irmãos, entendido que a gente precisa de alguma forma, de tempos em tempos, sermos despertados para sair de alguma área em que nós chegamos e nos paralisamos, de tal forma que o extraordinário deixou de acontecer na nossa vida há um bom tempo. Sabe, eu gosto muito da experiência que a família de Abraão vive, porque quando Terá, seu pai, ele sai com os filhos, ele vai chegar até a terra de Harã, e em Harã vai morrer um dos seus filhos. Ali eles vão parar. Porém, Deus vai mover a Abraão, ainda Abrão chamado, para poder levá-lo a uma experiência mais além, para poder viver um extraordinário na vida dele agora, saindo daquele entorno, para ser achado como o pai de muitas nações. Por isso que às vezes a gente para em algum momento na nossa vida e a gente precisa rever os nossos conceitos, se renovar nos nossos conceitos, se renovar na nossa vida espiritual, na nossa comunhão, de maneira que a gente consiga tocar esse extraordinário de Deus. Sabe, só que o extraordinário é tão desejado por nós, porque se eu perguntar aqui, quem aqui deseja o extraordinário de Deus? Todo mundo vai dizer que deseja. Qualquer um daqueles que estão assistindo essa transmissão vai dizer, eu desejo, pastor, viver o extraordinário. Porque o extraordinário é algo do qual você vai ter um plus a mais, para poder dizer a alguém que você experimentou algo. Entretanto, irmãos, não adianta a gente desejar o extraordinário de Deus se nós não atuarmos de forma intencional para que esse extraordinário aconteça. Na semana passada nós compartilhamos aqui sobre a vida de Pedro e a experiência dele fora do barco para experimentar o extraordinário de Deus. E hoje eu queria, e talvez eu deveria ter usado essa primeira mensagem na semana anterior, mas Deus tem propósitos. Porque essa primeira mensagem aqui, e ela está em Gênesis capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo tua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e mantivesse aberta, que nós vamos ler apenas 6 versos. Ela nos fala sobre uma entrega extraordinária. Porque não adianta a gente esperar que o extraordinário de Deus aconteça na nossa vida se nós não oferecermos a Deus algo de forma também extraordinária. Porque há uma lei de reciprocidade clara que as Escrituras nos ensinam. E a gente não pode desassociar isso de forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Adão teve, na versão que eu tenho aqui, diz assim, Adão teve relações com Eva, na sua talvez esteja dizendo, e Adão conheceu a Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Abel foi? Vamos lá, me ajude aí. Abel foi? E Caim foi? E aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade de que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Feche seus olhos, por favor, e mantenha aberta a tua Bíblia mais uma vez. Permita que ela continue aberta ou acesa no seu celular. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque temos a certeza plena de que o Senhor tem prazer em falar conosco. Temos a certeza plena, Senhor, de que ao entrar nesse lugar, ou ao estar, Senhor, através de uma transmissão, Senhor, ó Deus, vendo este culto, participando, Senhor, desse culto, nós temos, Senhor, a confiança de que o Senhor pode nos falar e que o Senhor tem recebido a nossa adoração. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a seguir adiante, te adorando, te exaltando. Que a tua palavra possa provocar em nós, Senhor, mudanças significativas, Senhor, para experimentar o melhor do Senhor sempre, Pai. É assim que nós louvamos e te bendizemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Queridos, ontem eu e a Noélia, nós estávamos comprando algumas coisas lá para o evento, e a gente foi em uma rede de supermercado, e eu fiz para ela um comentário, falei assim: olha só, que legal que aqui nesse supermercado tem de tudo, a gente está achando de tudo aqui, que, né, bem prático ter de tudo aqui. Não vou fazer o merchan do supermercado não, porque eu não ganhei nada para isso, mas por um momento eu disse até o seguinte: isso aqui, esse aqui, e aí talvez vai soar que eu não estou fazendo merchan de um e estou prejudicando o outro, mas não é isso. Eu disse assim: esse aqui para mim tem melhor ainda, está melhor do que o extra bom. E em algum momento eu pensei: meu Deus, o nome do mercado deveria fazer jus, porque se ele diz que é extra bom, ou seja, ele é além do bom, ele deve ser mais do que bom, ele deve ser mais do que o que tem em todos os outros, ele deve ter de alguma forma, alguma coisa que o classifique como bom. E eu não estou aqui, como eu disse, não estou aqui para diminuir o supermercado, a rede de supermercado, porque é uma rede, inclusive, importante no estado do Espírito Santo. Mas o certo é que, de alguma forma, o nome deve transmitir uma mensagem para a gente. O que tem de extra que é para ser bom? Ou o que tem de extra além do bom? A ponto de eu dizer assim: não, lá tem isso de melhor, então o que eu gosto mais de lá é disso, lá é melhor do que todos os demais, por isso ele pode ser de fato extra bom. Sabe, o que eu quero que você consiga entender aqui comigo nessa noite é que há algumas atitudes na nossa vida, alguns comportamentos na nossa vida, eles precisam ser marcados de alguma forma com atitudes e comportamentos extraordinários, que sejam lembrados, que sejam exemplificados de forma positiva, para que alguém possa em algum tempo olhar e dizer: aquela pessoa, aquele fulano, aquela fulana, ele sabe o que é viver de forma extraordinária, ele produz comportamentos extraordinários. E o livro de Gênesis, ele não nos apresenta apenas o começo da criação, que também é uma realidade. Por isso que o nome no original Gênesis quer dizer no começo, porque no começo as coisas foram acontecendo assim.
E aqui agora, e você já conhece muito bem a história desses dois irmãos, o Caim e o Abel. Agora a família de Adão já está fora do jardim do Éden, já estão fora de um ambiente tão desenhado, tão cobiçado por qualquer um de nós, só de imaginar como era maravilhoso viver nesse lugar, como era perfeito a vida em um ambiente tão bem construído por Deus. E agora Adão e Eva estão fora do jardim do Éden, já não tem mais acesso ao jardim do Éden, e começa então a dar origem a uma geração que vai ser formada. E nessa geração que vai ser formada, e o texto vai mostrar claramente o que está acontecendo agora fora do Éden, está dizendo, olha, Adão vai conhecer a Eva, vai ter relações com Eva e vai nascer um primeiro filho. E ao dar à luz a esse filho, ela mesma vai dizer, eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Eva, agora a mãe da humanidade, assim conhecida, aquela a quem Adão vai dar o nome, e agora Eva vai poder dizer, olha, eu tive um varão. E imagine, irmãos, que o nascimento de Caim é um nascimento desejado e cobiçado. E eu vou dizer por quê. Porque lembra que quando Adão e Eva estão sendo expulsos do Éden, e ao ser expulsos do Éden, o próprio Deus vai dizer e vai ditar uma sentença sobre cada um deles, e nessa sentença vai vir uma promessa sobre a descendência de Eva, e vai dizer assim, olha, de você vai sair um varão, e esse varão vai ferir a cabeça da serpente, ela vai ferir o seu calcanhar, e ele vai ferir a cabeça dessa serpente. Imagina, irmãos, agora, porque Eva agora, ao ter Adão, é a esperança. Está nascendo um menino, e esse menino agora pode ser a promessa que Deus nos fez quando a gente estava saindo do Éden, de que ele vai pisar na cabeça. É claro que de alguma forma, o sentimento que pode ter sido gerado no coração de Eva, ao ponto dela exclamar, é com o auxílio do Senhor, e o nome que é colocado Caim significa lança, possessão ou aquisição, ou seja, foi uma aquisição que Deus nos deu, como uma lança certa sobre uma promessa. Então é essa a esperança, de alguma forma, se você, mulher, mãe que está aqui, tivesse tendo um filho logo após um episódio que é a saída do Éden, claramente que você poderia imaginar, e era possivelmente acreditado que sim, a vinda desse filho seria a esperança. Só que aí o texto nos diz que depois deu à luz a Abel, o irmão de Caim. E o verso 2 está dizendo logo depois que vem outro garoto na história. Só que o nome de Abel significa vapor, vaidade ou algo em vão. É mais ou menos assim, só para você tentar entender um pouquinho aqui o pensamento. Eu já recebi quem poderia cumprir a promessa nele. Então o segundo, beleza, ele veio, mas ele é em vão. É vão agora. Porque muitas vezes os pais, quando têm os filhos, a gente não sabe qual vai ser o futuro dos filhos. Há uma incógnita, né? Às vezes a gente aposta todas as fichas em um dos filhos, de repente é outro que a gente não apostava, é que vai dar certo na vida. Eu não sei se você já viu isso em algumas famílias, mas muitas famílias isso é comum. Você pensa que a aposta não vai ser nesse, aí no final não é aquele, foi no outro. E a história de Caim e Abel nos revela isso. Que no final, o que era o tão cobiçado, que Deus deu, no final é o que mais se perde.
ou é o que se perde. Ao ponto de que todo esse capítulo ele vai descrever a descendência de Caim. É uma descendência terrível, é uma descendência que não deixa muito prazer para ninguém olhar para essa descendência. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, sua, nessa noite, e quero te convidar para que a gente possa pensar juntos a respeito disso, é que dentro dessa criação dos meninos, os meninos agora vão se definirem na vida. Vai dizer que Abel vai ser o quê? Já esqueceram, gente? Abel vai ser pastor de ovelhas, e Caim vai ser agricultor. Os meninos começam a se definir profissionalmente. Profissionalmente, cada um já está bem definido. Está mostrando aqui que às vezes a gente quer que os meninos saiam tudo igualzinho, que sigam tudo a mesma carreira, e de repente nem sempre vai ser assim. Caim vai decidir ser agricultor, o mais velho, e Abel vai ser pastor de ovelhas. A gente não tem ideia de quando é o tempo certo, porque vai dizer o seguinte, verso 2, e aconteceu que ao fim de um certo tempo, não se sabe o que o autor, o que Moisés queria dizer, ao fim de um certo tempo, se ao fim de um certo tempo de repente era agora, quando chegasse o sábado de descanso eles estavam fazendo isso, ou se era uma idade madura que eles estavam fazendo isso, certamente era. E aqui a gente vai perceber no texto que ele vai mostrar que ao fim desse tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o verso 4 vai dizer, por sua vez, trouxe também Abel das primícias do seu rebanho. Mas eu queria voltar no verso de número 2, porque o verso de número 2 começa a nos mostrar que cada um deles tinha um ofício. Cada um deles haviam decidido qual ofício eles seguiriam, qual era a profissão que eles iriam seguir. E isso me revela que as minhas habilidades, elas me tornam uma pessoa ordinária. As habilidades que você recebe na vida vai te tornando uma pessoa ordinária, ou seja, outros também podem fazer o que você faz. Outros também podem ser carpinteiros, outros também podem ser pedreiros, outros também podem ser engenheiros civis, outros também podem ser enfermeiros, técnicos de enfermagem, jornalistas, outros também podem ser designers, outros também podem ser, não sei, irmãos. As minhas habilidades, elas me tornam em uma pessoa ordinária, ou seja, outros também podem fazer o que eu faço. Outros também podem ser isso. Sabe, é interessante que o ofício deles vai nos apresentar aqui, ou vai ser apresentado, não é para definir a oferta deles. A oferta deles é um outro ponto na vida deles. É claro que a oferta deles de alguma forma está atrelada àquilo que eles faziam de forma ordinária. Portanto, queridos, você deve entender, nós devemos entender que as nossas habilidades, elas nos tornam ordinários, mas dentro das nossas habilidades, Deus quer nos levar a oferecer algo que seja extraordinário. Você precisa fazer com que aquilo que foi ordinário na sua vida se torne um plus, um extra, de forma que alguém, quando olhar para você, diga, ele não é igual aos demais. Ela não é igual aos demais. Eu posso entrar em diversas farmácias, mas no dia que eu entrei na farmácia, em que estava a farmacêutica Flávia, eu fui atendido de uma forma que não fui em outro lugar, porque ela conseguiu fazer daquela habilidade ordinária algo extraordinário. E todo mundo gosta de ser tocado por algo extraordinário, gente. Todo mundo gosta de ser envolvido com um comportamento extraordinário para bom. É assim ou não é, gente?
Não fica marcado, gente, quando você vai em algum ambiente e de repente, quando você chega e você percebe que alguém foi fora da curva. Foi alguém que se destacou. Nós fomos a um restaurante lá em Domingos Martins e sentamos na mesa. Eu não esqueço o nome da moça que nos atendeu, Paula. Não esqueci o nome da moça que nos atendeu, Paula. Eu poderia ter esquecido, irmãos, ter lembrado de alguém que me atendeu há poucos dias, mas eu não consigo lembrar, mas lembro da Paula que nos atendeu, pela forma que ela chegou à mesa, como ela se demonstrou, como ela se apresentou, como ela preparou o ambiente para a gente, como foi que ela nos serviu. Ela nem sabe que eu lembro do nome dela. Ela nem deve lembrar de mim, dentro de tantos clientes que já passaram naquele restaurante. Mas eu saí com uma boa impressão da Paula, porque ela foi extraordinária. Porque ela foi além daquilo que é comum ser dentro de tantos garçons que servem às mesas que a gente senta. Portanto, os nossos ofícios, as nossas atribuições, elas apenas nos colocam em um nível de ordinários. Colocam apenas dentro de um pacote onde tem aí mais de 7 bilhões de gente no planeta Terra, e de repente tem um monte de gente ordinário aí. Queridos, a habilidade que Deus te deu para servir, você pode decidir: eu vou fazer como todo mundo faz, ou de repente eu quero ser agora extraordinário servindo a Deus. Eu quero me entregar a Deus de uma forma extraordinária. Tem muita gente que ora, mas eu quero orar de uma forma a tocar o coração de Deus. Queridos, ao longo das Escrituras, nós vamos encontrar muitas pessoas que oraram, mas quando a gente chega na vida de Jabes, marca. Tanta gente orou, mas quando chega na vida de um homem que orou diferente, marca. Sabe por quê, irmãos? Porque é alguém que decide viver de forma extraordinária e entregar para Deus isso. Pastor, eu toco na igreja, toco, irmão, mas toco de forma extraordinária. Pastor, eu ajudo na arrumação da igreja, eu sou voluntário na igreja, mas seja extraordinário. Pastor, eu canto, cante, mas cante extraordinário. Pastor, eu sirvo na transmissão, mas sirva extraordinário. Pastor, estou servindo na ação social, sirva de forma extraordinária. Nós precisamos, irmãos, entender que as minhas atribuições e habilidades apenas me tornam uma pessoa ordinária. Só que isso não chama atenção. Isso até, de alguma forma, é citado, mas não chama atenção. E aí, queridos, aí olha o que diz o verso de número 3. Vou repetir novamente. E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma... Vamos lá, o texto não está igual não, gente? Vamos ler então aqui, vamos lá. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção. Como? Abel, por sua vez, ofertou dos cordeiros dentre as de seu rebanho. O Senhor aceitou. Abel, vamos repetir, o Senhor aceitou e sua oferta. Olha só, queridos, se por um lado as minhas atribuições, o meu trabalho, ela me torna apenas uma pessoa ordinária, o nosso trabalho, irmãos, como uma extensão da adoração, pode nos levar a ser extraordinários. Irmãos, não foi aqui, preste atenção nisso. O nosso trabalho como extensão de adoração é que nos torna extraordinário. Se nós conseguirmos colocar naquilo que a gente já está acostumado a fazer uma extensão de adoração a Deus, isso vai ser extraordinário. Irmãos, talvez você esteja, enquanto eu estou falando, talvez você esteja ligando a um trabalho dentro da nossa liturgia de culto: cantar, pregar, tocar, estar na transmissão,
está na mídia registrando os cultos. Talvez você esteja atrelando a isso. Isso também é. Só que o que eu quero que você entenda é que o nosso trabalho como extensão de adoração, tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazer, como o sábio Salomão está dizendo, nós vamos fazer com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, porque vai chegar um dia que a gente não vai ter condições de fazer, mas se a gente colocar agora o nosso trabalho, aquilo que é nossa missão, como extensão da nossa adoração, irmãos, eu estou recebendo um pequeno grupo na minha casa, vai ser excepcional, eu vou orar por cada um deles, eu vou preparar um ambiente, vou preparar um mimo para eles, eu quero recebê-los aqui, eu quero que eles se sintam amados dentro dessa casa, eu quero que quando eles pisem o pé dentro dessa casa, eles sintam a presença de Deus dentro dessa casa, eu quero que eles sintam que nesse lugar, é um lugar tremendo para poder estar e servir a Deus. Irmãos, é disso que se trata. Se nós conseguirmos entender isso, queridos, entenda uma coisa: o nosso trabalho deve ser uma extensão da nossa adoração a Deus. Presbítero Márcio, missionário Andréia, quando alguém entrar lá no Haja Luz, que quando alguém entrar ali, de fato, ele possa ver uma luz além da luz que está acesa, ou do nome da placa. Que a gente consiga fazer disso. Renato, Rafaela, lá quando alguém entrar no teu estabelecimento, dizer assim: eu estou entrando em um lugar diferente. Aqui é diferente. E aqui não é diferente pelo preço, apenas por conta do preço, mas porque decidiram fazer desse lugar um lugar de adoração. Decidiram fazer desse lugar um lugar do qual a minha adoração, ela é usada, o meu trabalho é como uma extensão da minha adoração a Deus. A minha atividade, aquilo que eu faço, irmãos, deve estar relacionado com uma entrega extraordinária para Deus. Entre no ambiente de trabalho sendo alguém extraordinário, para que as pessoas percebam isso. Seja alguém extraordinário na vida das pessoas, gente. A gente precisa, queridos, desenvolver isso. Pastor, eu não sei fazer muita coisa. Irmãos, é a gente que acha que não sabe fazer muita coisa. É a gente que acha que não sabe fazer muita coisa. Eu sei que quase sempre quando a gente fala desse texto, a gente está falando mais da oferta em si. Só que não tem como separar a oferta da vida, irmãos. Vamos lá, volta para a gente o texto aí, por favor, Gabi. Eu quero ler com eles aqui. Vamos lá de novo, gente. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Vamos parar até aqui, peraí. Deus está fazendo um paralelo aqui, claro. É claro que é Moisés que está relatando isso. Mas está dizendo, há um paralelo claro. Caim foi lá, pegou lá da sua colheita, dos frutos da terra, e ele deu uma oferta ao Senhor. Só que quando a narrativa vai falar de Abel, diz, o Senhor aceitou. Deus está nos mostrando claramente, irmãos, para a gente entender, que Deus está colocando aqui, há um paralelo, mas dentro desse paralelo, as duas coisas têm que vir juntos. Oferta e vida estão atreladas. E aí, queridos, aqui nós estamos vendo claramente de que o nosso trabalho como uma extensão da nossa adoração, ela vai nos mostrar que o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É assim, queridos. Não pode ser diferente, não tem como ser diferente. Não pode, não deve ser diferente. Não deve ser diferente. Está entendendo?
Pastor Tsunami está, glória a Deus. Você está entendendo, irmão? E aí, queridos, olha só. No coração de Deus, há lugar para toda oferta extraordinária. No coração de Deus, há lugar para toda oferta extraordinária. Olha só. Por via de regra, o que aconteceu aqui? Abel pega dos frutos da terra e leva e oferece ao Senhor. Certamente, de alguma forma, Adão havia já os ensinado a ofertar. Adão já haveria, por inferência a gente consegue entender isso, que Adão já havia ensinado os filhos a ofertar. A questão é que cada um decidiu como iria ofertar. Porque você pode até decidir sobre a vida de alguém, influenciar sobre a vida de alguém, para ele servir a Deus. É assim ou não é? Não tem alguém que você já evangelizou nessa vida? Tem alguém que você já levou para a igreja nessa vida? Mas deixa eu te falar, quem é que decide como ele vai servir a Deus? É ele, é ela. Adão pode até ter tido uma influência sobre a vida dos filhos. Vocês vão ofertar. Mas agora eles têm que decidir como é que eles vão ofertar. E aí, Caim, ele vai trazer o fruto da terra. E entenda uma coisa, até então não está nada errado, porque é fruta e porque é animal, gente. Porque tem talvez alguém que esteja dizendo, não, mas está errado, porque Deus aceitou, é porque o outro é cordeiro, porque o cordeiro lembra o cordeiro de Deus. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O que Caim era? O que Caim era, irmãos? Agricultor, gente. Ele tinha que ofertar, era daquilo que ele tinha mesmo. Ele tinha que ofertar, era com aquilo que ele sabia fazer mesmo. O que Abel era? Pastor de ovelha. Sabe, não tem nada de errado aqui em cada um fazer o que lhe é dado para fazer. É por isso que você não deve comparar a sua adoração, a sua entrega com a do outro irmão em uma área que é dele. Porque não tem área melhor do que a outra. O que tem de diferente é o extraordinário que se apresenta como oferta para Deus. Você entendeu isso? Não tem nada melhor do que o outro faz. O que tem de diferente aqui é o extraordinário que é apresentado a Deus. Você pode fazer o que você se sente chamado para fazer, mas faça de forma extraordinária. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas faça de forma extraordinária. Porque o extraordinário tem lugar no coração de Deus. Deus se atenta para o extraordinário, irmãos. O que Deus se atenta aqui, irmãos, para a oferta de Abel, é porque ela foi extraordinária. Ela começa no princípio da escolha. Ela começa no princípio de prioridade, ela começa no princípio daquilo que é bom. Ela começa no princípio daquilo que é visado. Qualquer bom pastor, qualquer bom pecuarista, quando ele olha para o rebanho, ele é capaz de identificar as crias boas. E quase sempre está pensando, quando ele identifica as crias boas, ele está pensando em si mesmo. Está pensando naquilo que ele vai poder extrair daquelas crias boas. Está pensando como é que ele vai poder usufruir daquelas crias boas. Só que no caso de Abel é diferente. Abel não está pensando em usufruir de nada disso que é bom aos olhos de todos aqueles que é ordinário. Porque todos os pastores ordinários olhariam e diriam assim: essa ovelha é boa. Essa aqui vai dar leite à vontade. Essa aqui, quando crescer, vai ser boa demais. Essa aqui vai dar muita lã. Essa aqui vai produzir à vontade. Dessa aqui, ninguém vai ter igual.
E aí, na cabeça de Abel está o seguinte: o ordinário é para os homens, de alguma forma, para os homens comuns. Os homens comuns pensam de forma ordinária, mas eu quero adorar de forma extraordinária. Eu quero dar o meu melhor, eu quero oferecer o meu melhor. Tem gente que está enfrentando dificuldade de experimentar milagre de Deus na vida, sabe por quê? Porque elas não estão sendo capazes de viver de forma extraordinária. Elas veem, gente, eu não quero tocar aqui, não é nessa questão de dízimo, de oferta, mas tem gente que só debate sobre dízimo, irmão, quem tem dificuldade de dizimar. Só é contra ele quem colocou o coração nele. Quem não colocou o coração nele consegue entender isso. Quem tem o coração em adoração a Deus consegue entender, irmãos, é Deus que está na história. Eu não posso oferecer para Ele menos do que o extraordinário. E ainda assim o meu extraordinário pode ser pouco. Porque, queridos, no coração de Deus há lugar para toda oferta extraordinária. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada de Abel e da sua oferta. Ele pega o conjunto. Ele diz: a sua oferta é importante para mim, mas você é muito mais. A sua oferta me agrada, mas eu me agrado muito mais de você ainda. O seu trabalho me serve, mas eu me agrado muito mais ainda da tua vida. Porque você está tão conectado com o que você faz, que eu tenho prazer em poder me relacionar contigo. Queridos, eu quero que você entenda e saia daqui nessa noite sentindo isso, desejando servir a Deus, não menos do que é dessa forma. A gente precisa se oferecer a Deus de forma extraordinária, queridos, se a gente quer alcançar o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Eu estou caminhando para o final. Olha só, irmãos, verso de número 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E então o Senhor lhe disse: ô Caim, por que você está irritado, Caim? E por que essa cara fechada? Se fosse a gente nesse tempo, eu ia falar: cara fechada para mim é fome. Por que você está com a cara fechada, cara? Se você fizer o que é certo, será que não vai ser aceito? Sabe, olha só, queridos, que interessante o que o texto está nos mostrando. Deus está dizendo: Caim, eu tenho sempre lugar para uma oferta extraordinária. Se você fizesse também o que é extraordinário, você acha que eu não ia aceitar, não? Você acha que eu também não iria aceitar, porque são legumes, ao ponto, irmãos, de que quando você lê a sequência do Antigo Testamento, você vai ver que as ofertas que eram oferecidas nos eram animais, gorduras, e também havia essa queima de cereais, de alimentos. Ou seja, Deus poderia dizer: não, a única coisa que eu aceito é cordeiro. A única coisa que eu aceito é como se a gente dissesse: não, a única coisa que é boa na igreja é alguém que canta, porque alguém que canta é tão bonito, gente. Gisele estava aqui, é tão bonito ministrar assim, é tão legal. O Breno está tocando, é tão massa estar tocando assim. Como se houvesse alguma coisa melhor do que a outra para servir dentro do reino. E Deus está desconfigurando isso na cabeça de Caim. Está dizendo assim: Caim, ei, para mim não é melhor cordeiro do que cereal, do que legume. Você não pode oferecer, Caim, você não pode oferecer cordeiro, porque você não mexe com isso, amor. Eu quero que você ofereça com aquilo que você sabe fazer. É aquilo que você sabe fazer. Gente, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz assim: ó, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhores para fazer melhor ainda. Eu vou repetir, ele diz assim: olha, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.
Porque, queridos, o seu extraordinário não pode ser medido pelo extraordinário do outro, mas é o seu extraordinário. Deus está vendo o seu extraordinário. Deus está recebendo o seu extraordinário. Deus está apaixonado com o seu extraordinário. Gente, irmãos, tem irmãs que me mandam mensagem e falam assim: pastor, estou orando, hoje eu orei pelo Senhor. E eu fico tão feliz, irmãos, porque eu sei que ela fez o melhor lembrar de mim naquela oração. Queridos, você não precisa ser igual ao outro. Faça aquilo que Deus colocou você para fazer, mas faça extraordinário. Fico tão feliz até quando as irmãs vão lá para aquele bazar e a gente sabe que aquilo ali não é para a gente ganhar dinheiro, para a igreja dizer assim: a gente tem um caixa bom, não. É para a gente investir nos projetos. Mas as irmãs vão lá para o bazar, e que o dono da Zara lá na Espanha não ouça isso. A gente tem um bazar dele aqui na Central de Vitória. E elas postam, investem, gravam os vídeos, irmãos. Talvez você passe aquilo, você nem se dá conta, você nem presta atenção. Mas elas fazem com paixão, com amor aquilo ali. Elas fazem com carinho, irmãos, entendendo assim: eu estou servindo ao reino. Eu estou colocando aqui o meu extraordinário aqui para servir ao reino. E, irmãos, e a gente precisa, às vezes eu vejo, a Linéa não está aqui agora não, mas às vezes eu chego lá e a Linéa está lá costurando e fazendo, ajeitando as peças lá, e eu falo: que legal, está aí, ó. E é assim, irmãos. E é assim. Eu sei que cada um aqui, eu sei que você não está sentindo menor, porque eu não estou nomeando você aqui dentro dos exemplos. Mas quando a gente coloca o nosso coração, irmãos, para ser o nosso extraordinário, a gente não está vendo circunstância que possa nos paralisar. Ah, é a chuva não vai me paralisar porque eu quero oferecer o meu extraordinário. Ah, é a distância não vai me paralisar porque eu quero oferecer o meu extraordinário. Ah, é o cansaço não vai me parar porque eu quero oferecer o meu extraordinário. Ah, é a timidez não vai me parar porque eu quero oferecer o meu extraordinário. É assim que a gente precisa avançar, queridos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E aí, queridos, Deus estava falando para ele: por que você está triste com... Na verdade, o que ele estava triste era com Abel. Ele estava triste com Abel, porque Deus vai descortinar o coração dele. Queridos, Deus está dizendo para Caim o seguinte: Caim, o problema está com você, não é do seu irmão. Não é em você olhar para a oferta do seu irmão, não é você achar que a oferta dele é melhor. O problema é você que não conseguiu oferecer a sua melhor. O problema não é que o seu irmão é mais talentoso que você, o problema é que você não está conseguindo ser talentoso naquilo que você tem as mãos para fazer. Olha, Caim, você não precisa se comparar com o seu irmão, é o que ele está dizendo aqui. Deus está dizendo para Caim o seguinte: Caim, se inspire em Abel, não odeie Abel, se inspire nele. Irmãos, quando você vê alguém fazendo o extraordinário, se inspire na vida dela. Se inspire na paixão que ela tem por servir, por ajudar, por se envolver, por se dedicar, irmãos. Se inspire em alguém que possa, de alguma forma, te levar a oferecer o extraordinário. A gente precisa, irmãos, nesse tempo, olhar para pessoas que nos inspirem e que possa dizer: eu quero oferecer também o meu extraordinário. Dentro da minha identidade, dentro daquilo que eu sei fazer, eu quero oferecer o meu extraordinário a Deus. Eu quero ter uma entrega extraordinária. E aí Deus está dizendo: olha, Caim, o pecado já está na tua porta, está à tua espera. O desejo dele será contra você, mas não é necessário que você deixe ser dominado por ele. Pelo contrário, domine aquilo que é ordinário na tua vida, Caim, e se transforme em extraordinário. Porque se você continuar sendo uma pessoa ordinária, você não vai se alegrar com quem é extraordinário. Você não vai se alegrar com quem quer oferecer o melhor. Você vai olhar para alguém que quer oferecer o melhor e falar: está vendo aí? É Aparecida, hein? Está fazendo um negócio diferente lá no pequeno grupo dele ou dela lá, está vendo? É Aparecido. Não sei nem para que precisa disso tudo. Nem precisa disso tudo. Nem precisa disso.
E é assim, irmãos, que às vezes o coração vai sendo roubado e Satanás vai roubando o coração, como roubou o de Caim, porque Caim... Tá bom, Siri, tchau para você. Até Siri quer participar do culto. Então, queridos, a gente precisa se encontrar dentro da nossa entrega a Deus para dizer: eu quero oferecer o meu extraordinário. Eu vim para oferecer o meu extraordinário em um culto como esse. Eu não vim para ficar aqui, a Gisele está lá assim, o nosso general é Cristo, a gente está, nosso general. Está parecendo, irmão, que você nem general tem, nem no exército você entrou. Seu soldado vai ser abatido por você mesmo. Você vai morrer de tédio. E a gente precisa, irmãos, de alguma forma. Queridos, eu não sei se... E me perdoe, irmãos, mas, irmãos, eu sou assim, minha esposa está comigo já um montão de anos, irmão. Eu sou essa pessoa que sou apaixonado por isso aqui, por cuidar de vocês, por andar com vocês. E sou assim, irmãos. Para mim, eu não estou olhando para a igreja que tem 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, achando que ela é melhor do que... Não, não. O meu extraordinário é essa igreja que Deus colocou para mim caminhar junto. Para eu caminhar junto. É essa família aqui que é extraordinária, que o Senhor nos plantou. É a central de vitória que nós vamos oferecer o nosso extraordinário. E a gente não está aqui para se comparar com a igreja A, B, ou C, ou D, não. Nós estamos aqui para oferecer a nossa oferta a Deus e dizer: Senhor, receba, é o nosso extraordinário. Receba para o Senhor mesmo, irmão, por isso é parte disso. A gente precisa viver isso, queridos. As pessoas precisam olhar para você e para mim e conseguir ver alguém que está tão apaixonado por Deus, que quer viver de forma tão extraordinária, adorando a Deus, que ela vai dizer: eu não sei viver diferente, eu quero viver igualzinho. Eu quero ser inspirado. Eu quero ser inspirado. Querido, seja alguém que inspire na adoração, seja alguém que inspire nessa entrega extraordinária. Seja alguém que, quando for lido lá na frente, na galeria da fé, quando Paulo vai citar a respeito, e Jesus também vai citar nos evangelhos, sobre os profetas que existiram e que foram mortos, mas quando trata dos patriarcas, vai dizer Abel. Abel vai entrar como patriarca, para você ter ideia. Sabe por quê? Porque nos deixa um exemplo de entrega extraordinária. Nos deixa um exemplo de que alguém recebeu do Pai uma instrução de adoração, de entrega, de oferta. Mas ele entrega o seu melhor. Ele entrega o seu melhor. Todo mundo que está disposto a entregar o melhor é alguém que está caminhando para o extraordinário e que vai receber de Deus uma aceitação extraordinária. Abel fatalmente foi morto pelo seu irmão, mas o seu exemplo continua sendo citado como alguém que entregou algo extraordinário a Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Eu não sei se você está disposto mesmo a entregar o seu extraordinário para Deus. Mas se você tiver, ore aí nesse momento. Ore ao Senhor nesse momento, dizendo: Senhor, eu quero entregar o meu extraordinário ao Senhor, Pai. Eu quero te adorar de forma extraordinária, Senhor. Eu quero te servir de forma extraordinária, Senhor. Senhor, mas eu só sei costurar. Costura de forma extraordinária. Pastor, mas eu sei organizar, sei ornamentar, ornamente de forma extraordinária. Eu sei organizar ambientes, organize de forma extraordinária. Seja alguém extraordinário, meu querido, para viver o melhor de um Deus extraordinário. Deixe
que as pessoas te vejam como alguém que está disposto a se entregar de forma extraordinária a Deus. E eu queria que você pudesse dar as mãos aí a alguém que está do seu lado aí, dizer: irmão, estou com você nessa. Nós estamos juntos nessa, vamos viver extraordinário para Deus. Sabe, eu quero me inspirar em você. Diga para alguém aí: eu quero me inspirar em você. Você pode dizer para alguém aí: diga, eu quero me inspirar em você. Talvez você não sabe como vai ser ainda, mas eu quero me inspirar em você. Diga aí: eu quero me inspirar na sua dedicação, eu quero me inspirar na sua forma de servir, eu quero me inspirar na forma que você tem adorado ao Senhor, na forma que vocês têm se entregado ao Senhor, gente. Eu quero me inspirar em vocês a cada dia. Eu quero me inspirar em você, a cada dia mais. Eu tenho me inspirado em muitos de vocês não têm ideia. Porque é assim que a gente vai crescendo, se inspirando uns nos outros, se inspirando na dedicação, se inspirando em mostrar que, irmãos, a gente está construindo uma história bonita para o reino de Deus. A gente está construindo uma história de que outras gerações, se até lá Jesus não voltar, vai ouvir e vai dizer: ah, se levantou um povo extraordinário, que viveu a presença de um Deus extraordinário. Aleluia. Oh Deus, ó Deus, nós estamos, Senhor, crendo em tudo quanto, ó Deus, nós estamos ouvindo nessa noite, através da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha de tal forma e nos tome de tal forma, que a nossa entrega e a nossa adoração não seja, Senhor, ó Deus, tramitada de uma forma ordinária, mas que ela consiga, Deus, sobressair, para que de uma forma extraordinária atraia a Tua presença. Ora lá abaixo, Senhor, que possamos servir de forma extraordinária, Senhor, para que o mundo nos vejam e nos conheçam como um povo que adora um Deus extraordinário e que desejem conhecer a Ti. Que cumpramos a nossa missão de forma extraordinária, desde a entrega, Senhor, que aquilo que nós temos desenvolvido de habilidade seja colocado a Teu favor e a Teu serviço. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração se encha da Tua presença, que nessa noite, mais uma vez, Senhor, possamos voltar para as nossas casas, surpreendidos, Senhor, em cada segundo, minuto e hora da nossa semana que teremos, meu Deus, com atitudes extraordinárias. Que o nosso bom dia seja extraordinário, que o nosso sorriso seja extraordinário, que o nosso falar seja extraordinário, que o nosso trabalho seja extraordinário, Senhor. Pai, abra, Senhor, ó Deus, o nosso coração para viver isso, Pai.